O número n de peixes em um lago pode ser estimado utilizando a função n, definida por n de t igual a 500 que multiplica 1,02 elevado ao expoente t, em que t é o tempo medido em meses. Pode-se então estimar que a população no lago a cada mês cresce 0,2%, cresce 2%, cresce 20%, decresce 2% ou decresce 20%. Bom, então eu tenho aí a população de um lago, a população de peixes de um lago sendo calculada a partir de uma lei exponencial, de uma lei de uma função exponencial. Função exponencial por quê? Porque a variável t, ou a grosso modo a variável x, ela está localizada no expoente. Então, função exponencial. E olhando para essa lei exponencial, eu já consigo perceber qual é o tipo de comportamento. Eu já sei, por exemplo, o valor inicial de peixes nesse lago. Eu já sei até a resposta do que ele está pedindo, que é sobre o crescimento do número de peixes mês a mês, o crescimento percentual do número de peixes mês a mês. Para eu conseguir mostrar para vocês estas informações, a partir desses elementos que estão compondo a função exponencial, eu vou fazer uma aplicação do tempo mês a mês. Então, eu vou fazer uma espécie de tabela aí, ok? Então, eu vou pensar assim, ó, a função ela é n de t igual a 500 que multiplica 1,02 elevado na t. Então, eu vou fazer o seguinte, para um tempo igual a 1, ou seja, o primeiro mês, logo que passa o primeiro mês, eu tenho n de 1, t igual a 1, igual a 500 vezes 1,02 elevado na 1, ou seja, é 500 vezes 1,02, ok? Isso é para o tempo igual a 1. Para o tempo igual a 2, ou seja, se passando 2 meses, n de 2 é igual a 500 vezes 1,02 elevado ao quadrado. Eu não vou resolver esse 1,02 quadrado. Eu quero só te mostrar o que está acontecendo. Então, isso é o mesmo que 500 vezes 1,02 vezes 1,02. É 1,02 ao quadrado. Para o tempo igual a 3, no terceiro mês, t igual a 3. Então, eu tenho 1n de 3 igual a 500 vezes 1,02 elevado na 3. Já poderia ter colocado estendido aqui 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Que eu vou fazer agora. 500 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Ok? Então, a partir daí eu vou estabelecer o comportamento da função. E eu deixei o espaço aqui em cima, porque eu vou fazer também o valor inicial. O que é o valor inicial de peixes? Sempre o valor inicial, numa função qualquer, é quando o tempo é igual a 0. Então, se eu estabeleço que o tempo é igual a 0, ou seja, não decorreu nenhum mês, não decorreu tempo algum, então eu estou no tempo inicial, estou no valor inicial de peixes também. Então, n de 0 é igual a 500 vezes 1,02 elevado na 0. E isso é igual a 500 vezes o 1, que é igual a 500. Logo, o valor inicial de peixes
é 500. Ok, a partir dessa tabela que eu estabeleci aí, eu consigo observar o comportamento, o que está acontecendo, como é que está o crescimento. Então, olha só, o primeiro valor, o valor inicial, eu tenho 500. Quando decorre um mês, o que eu fiz? Eu peguei esse valor inicial 500 e multipliquei por 1,02. Então, na realidade, para encontrar o próximo valor de peixes, eu multipliquei o que eu tinha por 1,02. No tempo igual a 2, o que eu fiz? Eu peguei o que eu tinha, 500 vezes 1,02, ó, que isso veio aqui de cima. Ó. E esse 500 veio aqui de cima também. Ó. Esse 500 veio do anterior. E 500 vezes 1,02 veio do anterior e foi para o T2. E se tu observar, o T2, o número de peixes é 500 vezes 1,02 vezes 1,02. Então está aqui, ó, 500 vezes 1,02 vezes 1,02. O que eu estou querendo te mostrar? Que a cada mês, para encontrar o número de peixes, eu pego o valor anterior e multiplico por 1,02. 1,02 vezes 500. O que é o 500? 500 era valor para t igual a 0. Quando eu estou no T2, o que eu faço? Eu multiplico 1,02 por 500 vezes 1,02. O que é esse 500 vezes 1,02? É o anterior, é o T1. E quando eu estou no T3, eu multiplico 1,02 por 500, que multiplica 1,02, que multiplica 1,02. Ou seja, esse retângulo, o último retângulo aqui, ele corresponde ao T2, se tu olhar ali em cima. Então, na realidade, qual é a conclusão que eu chego a partir daí? A conclusão é que a cada mês multiplica-se o valor do mês anterior por 1,02. Então foi essa a conclusão que eu cheguei através dessa tabela. É isso que eu queria mostrar. Eu já sabia disso, mas eu queria que vocês enxergassem essa característica, esse padrão. Né? Então, a cada mês, como eu estou elevando o 1,02 no expoente, então, quando vai aumentando um expoente, cada vez que eu aumento uma unidade no expoente, eu aumento o 1,02 multiplicando mais uma vez pelo que eu já tinha antes. Então, na realidade, a cada mês, eu estou multiplicando o valor, o último valor, o valor, vamos dizer assim, acumulado, por 1,02. Tudo bem. Agora, o que significa isso? O que significa multiplicar um valor por 0,2? Bom, a gente sabe que, agora fazendo aqui um parênteses, um aumento de 20%, ele é obtido se eu pegar o valor que eu tenho, preço de uma mercadoria, por exemplo, preço P. Se eu pego o preço P de uma mercadoria e quero botar 20% de aumento, eu multiplico esse P por 1,2. Multiplicar por 1,2 é aumentar 20%. Um aumento de 30% seria multiplicar por 1,3. Um aumento de 40%, multiplicar por 1,4 e assim por diante. E um aumento de 5%. Como seria o aumento de 5%? Aí eu vou pegar o preço P e vou multiplicar por não 1,5. Se eu multiplicar por 1,5, o aumento é de 50%. Então eu multiplico por 1,05. Bom, então se aumentar 5% significa multiplicar-se o valor por 1,05, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando por 1,02. Então multiplicar por 1,2 significa o quê? Significa um aumento
de 2%. Então eu estou tendo aí uma multiplicação mês a mês por 1,02 em relação ao anterior, ou seja, eu estou mês a mês dando um aumento de 2%. Então letra B cresce 2%. Ok? Bom, então eu consegui essa conclusão a partir da análise, né, estabelecendo 4 tempos aí. Bom, mas eu já sabia. Então, resumindo, o que nós temos aí é que o n de t, 500 vezes 1,02 elevado na t. É uma lei exponencial bastante simples, inclusive. Então, olha só. Esse valor aqui que multiplica a potência nesse formato, base elevada ao expoente, esse valor aqui é o valor inicial. O valor que multiplica a potência nesse formato simples, 1,02 elevado na t, ou 1,02 elevado na 2t, ou na 5t, ou na 1/3 de t, sempre que tu tiver aqui só o tempo, só a variável no expoente, ou a variável multiplicando por alguma coisa. Aí tu vai considerar o primeiro valor que antecede aqui, ou o valor que multiplica a potência como valor inicial. E esse 1,02 aqui, ó, tu vai desmembrar ele. É 1 mais 0,02. 1 é o valor, corresponde como se fosse o valor anterior. E o que é 0,02? 0,02 é o mesmo que 2 sobre 100, que é o mesmo que 2%. Está aqui o aumento. Então eu poderia ter analisado direto aqui essa função exponencial, ter desmembrado esse 1,02 em 1 mais 0,02 e concluído que o aumento será de 2%. Só para concluir, supondo-se que a lei fosse n de t igual a, sei lá, 1.600 vezes 1,3 elevado na t, o 1.600 seria o valor inicial e esse 1,3 aqui eu desmembro em 1 mais 0,3. E 0,3 é o mesmo que 3 décimos e é o mesmo que 30%. Então o aumento mensal seria de 30%. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.